já parou para pensar em fontes de energia e na classificação das fontes de energia em renováveis e não renováveis? Você já fez a análise da importância das fontes de energia renováveis no nosso cotidiano e ainda da importância da utilização de fontes de energia não renováveis, dos possíveis impactos ambientais que as fontes de energia não renováveis podem causar? Meu nome é André, juntamente com o Val, nós vamos levar até você um pouquinho da geografia e vamos fazer essa reflexão acerca das fontes de energia renováveis e não renováveis. E para isso eu apresento para você aqui os objetivos da nossa aula, que é compreender a diferença entre esses recursos naturais renováveis e não renováveis, e ainda fazer essa reflexão sobre impactos da utilização de fontes renováveis e não renováveis. A nossa reflexão, que a gente vai pensando um pouquinho, a partir dessas indagações que eu fiz aqui no começo da aula, elas vão ser aprofundadas a partir desse questionamento aqui, ó. Existem dois tipos de energia, renováveis e não renováveis. A primeira, ela não se esgota na natureza e a segunda se esgota e causa efeitos negativos ao meio ambiente. E afinal de contas, quais os tipos de energia mais utilizados atualmente? Dentro desse critério de classificação em renováveis e não renováveis, quais são as mais utilizadas? As renováveis ou as não renováveis? E para a gente saber melhor quais são as fontes utilizadas, nós vamos caracterizá-las aqui e conhecê-las um pouco melhor. Que conforme você pode ver aqui, ó, fonte de energia renovável. A primeira que eu trago para você é a energia solar. Quando falamos em energia solar, estamos falando na utilização da radiação solar, que é emitida diariamente pelo Sol e que atinge a superfície terrestre, para que essa radiação possa ser utilizada como uma fonte de energia a partir de processos de transformação dessa energia. No caso da energia solar, nós temos que fazer com que essa radiação solar possa ser capturada de alguma maneira e que por algum processo nós possamos utilizar essa energia para fazer com que máquinas e equipamentos entrem em funcionamento. E é a partir disso que a gente começa a conhecer e perceber a utilização das placas fotovoltaicas. Essa imagem que aparece na sua tela, do lado direito, ela mostra para você o quê? Uma residência que é abastecida tanto pela energia solar quanto pela energia elétrica, aonde a placa fotovoltaica, ela recebe a radiação solar e ela faz a transformação da energia dos raios solares em eletricidade e vai abastecer essa residência. E todo o excedente da energia que é produzida aqui é enviada novamente para a rede elétrica. Nos momentos em que não existe luz do sol disponível, a rede elétrica vai abastecer essa residência aqui. Então percebe-se uma via de mão dupla no caso da utilização da energia solar, no exemplo que você está vendo aqui. E ela é uma energia que, conforme você pode ver no texto, ela é limpa e obtida pela luz do sol utilizado para o aquecimento de água, a energia térmica ou ainda para a produção de energia elétrica. Mas além das placas fotovoltaicas, que são essas que você pode ver aqui do lado direito, que são estruturas capazes de transformar os raios solares em eletricidade, nós temos também a energia heliotérmica. A grande diferença entre elas é o princípio de funcionamento. Tanto quando a gente fala em energia solar, nós estamos falando da utilização da luz do sol para a produção de energia. Então nós temos as placas fotovoltaicas e essa outra vertente da energia solar, que é a energia heliotérmica, que conforme você vai ver ali, ó, é um método indireto de produção de energia elétrica, em que a luz solar é refletida por espelhos e concentrada em forma de calor, energia térmica em um receptor. Significa que existem várias estruturas, a exemplo do que a imagem mostra para você, torres com espelhos. O que vai acontecer? Os raios solares vão incidir nesses espelhos e todos esses espelhos vão ser direcionados para que toda a radiação solar venha se concentrar em um ponto, fazendo um ponto central. E neste ponto central, nós vamos ter ali uma elevação da temperatura. Então, a partir da energia térmica resultante dessa concentração dos raios solares, esse calor pode ser utilizado com as mais diversas finalidades. É uma vertente nova da energia solar, mas que já vem sendo utilizada em várias partes do nosso planeta.
Quando falamos em energias renováveis, nós temos, além da energia solar, temos outras formas de obtenção de energia, como pode ser vista aqui a água nas hidrelétricas. Quando falamos nas usinas hidrelétricas, estamos utilizando o movimento natural das forças da água para impulsionar turbinas e essas turbinas vão produzir eletricidade. Então, existe uma barragem responsável por conter a água para que em períodos de estiagem ela ainda assim continue produzindo eletricidade. Então, nessa barragem existe um duto por onde a água, somente por esse duto é que a água pode passar. Então, a água vai passar por esse duto e vai se deparar com uma turbina. Nessa turbina existe uma série de pás, que por onde a água passa vai girando e isso está preso a um rotor que vai estar preso a um gerador. Então vai se ter a geração de energia elétrica a partir do movimento da água. Trata-se de uma fonte de energia limpa, de uma fonte de energia renovável e também de uma fonte de energia que não emite gases poluentes. Mas vale um destaque que para a construção de usinas hidrelétricas os impactos ambientais são bastante grandes, pois envolvem grandes obras de engenharia e ainda o desvio, a adequação do leito do rio e ainda para a construção da barragem, várias áreas muito extensas acabam tendo que ser alagadas. Então ela tem os seus impactos que também são gerados aí no meio ambiente. O vento, por sua vez, a ação eólica, ela é uma ação natural. Então, a construção de parques eólicos, de grandes geradores eólicos, faz com que se aproveite a ação do vento para a produção de eletricidade. Então, é importante destacar que os parques eólicos dispõem de várias estruturas iguais a essas aqui, os aerogeradores, que utilizam a força do vento para movimentar as turbinas. O importante de se destacar é que os locais onde os parques eólicos são instalados, é necessário que haja uma circulação de ventos constantes durante praticamente todo o ano, para que se torne efetiva a produção de eletricidade. E nós temos também as geotérmicas. A geotérmica ela ainda não é muito utilizada como fonte de produção de energia, de eletricidade, mas nós temos vários países que utilizam a energia geotérmica para várias finalidades. E em que consiste a energia geotérmica? Energia geotérmica é aquela que vai utilizar o calor existente no interior do planeta para aquecer a água, ou ainda a água que é aquecida, os reservatórios subterrâneos de água que são aquecidos pelo magma que está no interior do planeta, essa água aquecida acaba sendo utilizada para a produção de energia. Então nós temos esta condição que é muito específica de algumas localidades, não está presente no mundo inteiro, até porque as questões naturais, as condições naturais não permitem que toda e qualquer área do planeta possa ter esse tipo de estrutura estabelecida. E a biomassa, ela também vem sendo muito utilizada como fonte de energia. Quando falamos na biomassa, nós temos a decomposição de material orgânico. E esse processo de decomposição de material orgânico resulta na liberação de gases. E esses gases, quando coletados, quando armazenados, são capazes de fazer com que equipamentos entrem em funcionamento. Então, são os gases que são inflamáveis, que são armazenados, são coletados para quê? Para movimentar geradores, para movimentar equipamentos. E essa biomassa, principalmente utilizada aonde? Nas áreas rurais, onde esse material orgânico encontra-se disponível em grande quantidade. E o hidrogênio, por sua vez, quando falamos no hidrogênio, estamos falando de uma fonte de energia bastante nova a ser utilizada, que conforme você pode ver aqui, para a sua utilização como fonte de energia, é necessário o seu uso junto a uma célula de combustível. E o que é essa célula de combustível? É uma tecnologia que utiliza a combinação química entre os gases oxigênio e o hidrogênio para gerar energia elétrica, energia térmica e água. Então, as reações químicas que ocorrem entre o hidrogênio e o oxigênio resultam na liberação de calor e de água
no meio ambiente. Então a gente vai perceber que é uma fonte de energia que não polui, que não emite gases poluentes, é uma fonte de energia bastante sustentável. E agora que a gente já falou sobre as principais fontes de energia renováveis, confere na tela a nossa atividade. O uso da energia solar apresenta fatores positivos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar de novo a leitura, porque o seu professor aqui acabou se atrapalhando um pouquinho. Então vamos lá de novo na leitura, acompanha aí, ó. Agora todo mundo atento. O uso da energia solar apresenta fatores positivos. É uma fonte renovável, ocupa espaço reduzido e não produz poluentes na atmosfera. A energia dos raios solares é abundante e pode ser produtiva quando bem aproveitada. No entanto, ela apresenta algumas desvantagens. Quais são as desvantagens? Então, quero que você anote aí no seu caderno e a gente volta daqui a pouquinho, ó. E a gente está de olho em você, ó. Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir aí o que você colocou a respeito da energia solar e do uso dela. Aqui, ó, as desvantagens que podemos citar são o baixo rendimento, dificuldade de armazenamento, dependência de condições climáticas e alto custo dos seus aparelhos, equipamentos e técnicas de instalação. Então, a grande dificuldade da energia solar, ela está associada ao armazenamento dessa energia, porque são necessárias grandes células de baterias para armazenar energia, e também aos custos, que também não são nada baixos. Seguindo com a nossa aula, a gente vai conhecer um pouquinho sobre outras fontes de energia. Nós falamos das fontes de energia renováveis e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes de energia não renováveis, que, como por exemplo aqui, ó, a gente já começa vendo aqui as fontes de energia provenientes de combustíveis fósseis, e aí já vem o petróleo. Quando falamos em combustíveis fósseis, estamos falando naqueles que são provenientes da decomposição de material orgânico que foram submetidos a processos geológicos ao longo de milhares de anos. E essa decomposição resultou nos diferentes combustíveis fósseis. O que você está vendo aqui é o petróleo, que ele é proveniente da decomposição desse material orgânico em um ambiente rico em umidade. E esse material ficou confinado durante milhares de anos, e a partir desse confinamento e dessa decomposição desse material orgânico, que ficou exposto à pressão e a temperaturas elevadas, resultou no petróleo. E ele é uma fonte de energia não renovável, pois
Quando nós utilizamos o petróleo, nós fazemos a extração do petróleo, a natureza não é capaz, por meio de processos naturais, em um curto espaço de tempo, nos ofertar novamente o petróleo. Outro exemplo é o carvão mineral. Quando falamos no carvão mineral, não podemos confundir carvão mineral com carvão vegetal. Carvão vegetal proveniente da madeira parcialmente queimada para a extração de toda a umidade. E o carvão vegetal, ele é utilizado principalmente para atividades do nosso cotidiano, assar, churrasco, alguma coisa nesse sentido. Já o carvão mineral, ele é uma rocha obtida na natureza e que, quando submetida ao processo de combustão, libera uma grande quantidade de calor durante um espaço de tempo bastante elevado. O carvão mineral, por sua vez, foi o combustível que impulsionou a Revolução Industrial, aquela que utilizava as máquinas a vapor. Então, o combustível lá utilizado era o carvão mineral. E por quê? O continente europeu, pelas suas características geológicas, dispõe das maiores reservas de carvão mineral do mundo. Então, naquele momento da Revolução Industrial, o combustível carvão mineral já estava disponível ali em grande quantidade. Então, ele acabou sendo utilizado para impulsionar as máquinas a vapor. Olhando aqui na tela, a gente vai ver que ele é um carvão fóssil originado justamente do quê? Da decomposição de restos vegetais que viveram em milhões de anos em lugares pantanosos. Aí você percebe a diferença entre o petróleo e o carvão mineral. Enquanto o petróleo se formou a partir de ambientes com grande quantidade de água, os pântanos são lugares com um teor de umidade menor e uma quantidade de argila também presente. E essa condição fez com que o petróleo e o carvão mineral tivessem características diferentes, pois as condições naturais que os originaram também eram diferentes. Mas ainda assim, ambos os combustíveis sendo fósseis e sendo não renováveis, não podendo ser repostos pela ação humana. A gente está tendo aqui um destaque para a Revolução Industrial, então a imagem aqui que você vê do lado direito faz justamente referência ao processo de industrialização das máquinas a vapor utilizadas no Reino Unido, na Inglaterra, para a industrialização, então as máquinas a vapor ali utilizadas. E ainda vale um destaque que o carvão mineral, quando submetido ao processo de queima, bem como outros combustíveis fósseis, liberam gases poluentes na atmosfera. E nesse momento da Revolução Industrial, todos esses gases que eram emitidos não recebiam nenhum tipo de tratamento, resultando em uma grande poluição da atmosfera. E aí nós temos também o gás natural. Quando falamos em gás natural, não podemos confundir com o gás liquefeito de petróleo, ou ainda o GLP, que é o gás de cozinha, o gás que nós temos nas nossas residências. O gás liquefeito de petróleo, GLP, gás de cozinha, ele é obtido através do processo de refino do petróleo. Quando falamos no gás natural, ele é obtido a partir do processo de extração do petróleo. Ou ainda, esse gás ele encontra-se presente no subsolo e ele é obtido por meio de processos naturais, sem a necessidade do ser humano submeter algum produto a algum processo. Então, por isso, eu trago para você essas informações aqui, ó. O gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais e pode ser classificado em duas categorias, associado e não associado. O gás natural associado, quando realiza-se a extração do petróleo, juntamente com a extração do petróleo bruto, existe um gás ali presente. Então, o gás associado ao petróleo. E o não associado sendo aquele que está presente no subsolo e que não está relacionado com o petróleo. E falando nas fontes de energia não renováveis, nós temos ali a energia termonuclear. Quando falamos em energia termonuclear, estamos utilizando a divisão do núcleo do átomo de urânio para que essa divisão que resulta em uma grande quantidade de energia, para que essa energia seja utilizada para aquecer a água e movimentar turbinas. Aqui na tela, a gente vai ver que energia nuclear também pode ser chamada de energia atômica e é produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio como
e outros elementos como combustível. Vale destacar também que a energia nuclear ou a energia termonuclear, ela vai usar uma reação química, que é a divisão do núcleo do urânio, para que esse calor venha a aquecer a água e a água venha a movimentar turbinas. É uma energia considerada limpa, pois durante o funcionamento normal de uma usina nuclear, a exemplo da usina de Angra dos Reis, que você pode visualizar do lado direito da sua tela, o princípio de funcionamento dela vai liberar vapor de água na atmosfera e água um pouco mais quente, água morna, na região aonde se encontra. Essa água sendo proveniente do resfriamento do reator nuclear, pois existe a necessidade de se controlar a temperatura constantemente. E todos os resíduos da produção de energia, os resíduos radioativos que emitem a radiação ionizante, ficam confinados no interior da usina. Então, são mantidos ali porque não podem ser lançados na atmosfera. E agora que a gente falou um pouquinho sobre fontes de energia não renováveis, já falamos anteriormente das renováveis, falamos agora das não renováveis, nossa atividade na tela, ó. A formação do petróleo é caracterizada pelo acúmulo de material orgânico sob condições específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo de bacias sedimentares, sofrendo transformações por milhares de anos. Descreva a importância do petróleo para a sociedade atual. Afinal de contas, por que o petróleo é tão importante na nossa sociedade? O tempo vai aparecer na tela e a gente está cuidando de você aqui, ó. Vai lá! Muito bem, vamos ver a resposta aqui na tela, ó. Sabe-se que o petróleo, além de dar origem a diversos combustíveis, também serve como matéria-prima para vários produtos do nosso cotidiano, como plástico, borracha, entre outros tantos produtos presentes na nossa vida. Então o petróleo ele é importante, pois ele origina uma série de combustíveis, mas também origina uma série de itens do nosso cotidiano. E nós falamos aqui também sobre energia nuclear. E se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre energia nuclear, confere o QR Code que está aparecendo na tela para você. Você pode apontar o seu celular para esse QR Code, que você será direcionado para um vídeo produzido pelo canal Ciência Todo Dia. E lá ele vai estar apresentando para você o funcionamento de uma usina nuclear e caracteriza as causas e consequências de um dos maiores acidentes nucleares da história, ou seja, o acidente que ocorreu na usina termonuclear de Chernobyl, na Ucrânia, na década de 80, final da década de 80. Então eu vou deixar aí rapidinho para você poder anotar o endereço que está aqui embaixo no YouTube,
Você pode também colocar nos mecanismos de busca aí que você dispor. Você pode colocar lá Ciência Todo Dia, Chernobyl, a história completa, ou ainda capturar o QR Code. É rapidinho, só para você anotar aí. Muito bem, e nessa nossa aula de hoje nós falamos sobre fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. Conhecemos as principais características dessas fontes de energia e ainda falamos sobre alguns aspectos positivos e negativos da utilização delas. Agradeço a você pelo seu envolvimento e participação na nossa aula, um forte abraço e até!